Por muito tempo da minha vida, eu acreditei que eu não fosse inteligente, que eu não sabia conversar, que eu não tinha opiniões bacanas, que minhas ideias não eram tão relevantes assim. Porque eu dava muita atenção para o que as outras pessoas falavam. E eu comecei a me fechar muito numa bolha minha mesma. Então eu não dava atenção para aquilo que eu queria, e sim para aquilo que pessoas externas queriam, planejavam, sonhavam, e eu seguia aquele rumo. Porém, chegou uma época da minha vida que eu me afastei dessa pessoa, e aí eu me vi perdida, porque aí eu já não sabia o que eu gostava, quem eu era, quais eram minhas opiniões, eu não sabia, porque eu estava tão acostumada a viver aquilo que aquela pessoa queria para mim, que quando eu me afastei, foi como se tivesse um vazio. Então não tinha mais a Letícia ali. Não existia. Então eu tive que aprender quem eu era de novo. E aí sim eu me descobri. É como se aquela parte. Era como se aquela parte minha tivesse adormecida. E eu tive que despertar ela de novo. O vídeo que eu quero falar hoje para vocês é como vocês podem ser inteligentes ou procurar ter essa inteligência. Tem pessoas que você senta com ela e você, cara, você pode conversar sobre tudo com aquela pessoa. A pessoa ela é tão mente aberta que você se sente extremamente confortável de conversar qualquer coisa. Primeiro, porque a pessoa não vai te julgar. Segundo, que ela tem uma vibe muito gostosa e você quer conversar com ela. E ela está aberta para te ouvir. Então, assim, foram coisas que eu fui aprendendo e eu vou passar para vocês. A primeira delas é aprenda a ouvir. Pessoas inteligentes não ficam falando sem parar. Pessoas inteligentes, elas param, prestam atenção e absorvem as coisas boas. O segundo ponto, que foi o que eu aprendi, pelo menos é o que eu levo comigo, a gente não precisa estar certo o tempo todo. As pessoas, quem é inteligente de fato, não fica batendo pé e teimando com tudo. Não, ela está disposto a ouvir, está disposto a aprender. Então, se você quer ser inteligente, você quer, né? Não precisa ser, nossa, o expert em tudo, em todos os assuntos. Mas para você ser inteligente, você tem que aprender a ouvir. Para você aprender. Se você só falar, você não vai aprender. Então, o segundo ponto é aprender a ouvir. Sair de uma bolha que foi me imposta e observar tudo ao redor. Então, primeiro eu comecei a ver notícias de modo geral, tá? Eu comecei por aí. Pra mim, no começo foi muito chato. Porque, ai, gente, notícia é muito chato. Mas aí eu comecei a perceber quais eram as notícias que faziam a diferença pra mim. Porque se eu só ficasse vendo tragédia, pra mim não serviria. Isso não iria me acrescentar, na verdade, só me deixava pra baixo. Então eu aprendi a filtrar as notícias que eu queria, o que eram relevantes pra mim. Por exemplo, situações da minha cidade que ocorriam, de modo geral, seja eventos, seja, sei lá, coisas sobre lojas novas que abriram, esse tipo de assunto, sabe? E aí, o outro ponto foi, assim, que eu comecei a ficar muito curiosa para tudo. Então, você ser curiosa te faz ser inteligente, porque aí você vai atrás das informações. É igual a criança, quanto mais ela é curiosa, mais coisas ela vai aprendendo. E vocês já conversaram com criança inteligente? Não aquelas crianças songamonga que ficam o dia inteiro na frente de uma tela, de um celular ou de uma TV. Ah, eu falei crianças porque agora eu estou usando sobre a curiosidade. Geralmente a gente tem como base as crianças, né? Porque geralmente são muito curiosas. Então a criança que ela é muito inteligente, é uma criança muito gostosa de você
ouvir tudo que ela tá experimentando do mundo, tudo que ela tá aprendendo, é muito gostoso. É igual pessoas inteligentes. As pessoas inteligentes, elas procuram saber as coisas. Elas não têm uma opinião já, tipo, definida daquilo. Não, eu sou isso, pronto, acabou. Não, elas têm a mente aberta. Elas principalmente gostam de ouvir a sua opinião. Elas dão a opinião delas, mas elas ouvem muito a sua opinião. Sabe por quê? Porque talvez, de duas uma, ou ela vai ter certeza do que a opinião dela está certa e só vai fortalecer aquilo que ela já acredita, ou ela vai, como ela tem essa mente aberta, essa vontade de escutar os outros, então ela vai ter com ela que pode ser que ela tenha se precipitado. Então ela gosta de ouvir para realmente aprender, entender o outro lado. Aqui em casa, principalmente, eu e meu marido, a gente é lados opostos da política, né? E assim, ele bate no chão, bate o pé no chão e fala: não, eu sou isso, pronto, acabou. E tipo, eu fico: fale mais, conta. Já que se chega um ponto assim que se vocês ficarem debatendo muito, vocês vão brigar, né? Mas assim, é interessante de ouvir o lado dele, porque me faz acreditar muito mais no meu lado, sabe? Tipo, me fortalece. Então eu acredito nisso e é isso, entendeu? Até que tem coisas que ele fala que não são totalmente erradas, mas a maior parte, da minha opinião, ainda consegue se manter firme. E eu não tenho problema nenhum em ouvir, desde que sejam respeitosos. Se é respeitoso, tá válido, entendeu? E isso falando assim, de conversas, tá, gente? Não vai ficar ouvindo gente passando um desaforo, falando coisa com coisa, sendo grosseiro com você, aí você dá uma patada também, entendeu? Mas aprender a ouvir as pessoas, ter essa escuta com atenção, sabe? Ter essa fineza, assim, de ouvir com atenção. Outras coisas, gente, era assim, leitura, música, o que você assiste, filtrar as coisas para você não ficar só consumindo besteira, só consumindo conteúdos vazios, sabe? A gente está vivendo hoje numa era muito de geração de informação muito rápida. E muitas vezes a gente nem processa uma informação e já tá recebendo outra, entendeu? Então, assim, você ter esse tempo de aprender algo novo, digerir esse algo novo para que você consiga colocar em prática. É por isso que ficar vendo ali os shorts, né, que falam. Por isso que ficar vendo os shorts, muitas vezes, não é saudável. Porque você fica procurando. Tem sim vídeos muito bons, tá? Só que a maioria são conteúdos muito rasos, muito vazios e, tipo, a maioria é besteirinha, né? Quer dizer, depende do teu feed ali. Mas, assim, a maioria, gente, não é vídeo que vai te fazer refletir, que te coloque pra pensar, entendeu? Porque é tudo tão rápido. Pode ser que aquele seja muito bom, mas aí já vem outro, que é só conteúdo vazio. E aí você fica, nossa, que conteúdo massa. Quero mais. Aí você fica lá rolando, procurando mais conteúdo, acreditando que vai vir. Porque uma hora vai vir. Só que até chegar lá, passou uns 5, 6, sem nexo nenhum, e que você captou, querendo ou não, e te tirou o foco daquele outro que você tinha ficado reflexivo. Dá pra entender? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Porque, assim, é tanta informação que não dá tempo de você processar a informação, de você refletir sobre aquilo, porque já tem outro logo em seguida. Por exemplo, pode ter um conteúdo muito massa falando, por exemplo, aqui, né? 5 maneiras de você ser inteligente. Aí, beleza. Aí daqui a pouco tá lá, vídeo, sei lá do que, caindo. Tava na moda esses tempos atrás que me fez. Nossa, gente, eu saí direto do Instagram por causa disso. Vídeo daquelas objetos que ficam falando. Pra quê? Entendeu? Já te tirou o foco daquilo que você estava raciocinando, alimentando, entendeu? Te tirou o foco totalmente. Então, filtrar aquilo que você assiste, aquilo que você consome,
aquilo que você lê, aquilo que você ouve. Presta muita atenção nas músicas. Se as músicas que vocês têm escutado realmente faz sentido, sabe? Ou é só, sei lá. É claro, gente, que eu vi uma coisa aleatória de vez em quando, sabe? Só pra parecer, desligar a cabeça, às vezes tá tão focado que às vezes só precisa de um descanso. Aí você coloca umas músicas lá, entendeu? Eu acho que tudo tem o seu momento. Tudo pode ser válido, mas nem tudo me convém. Não dá pra você ficar fazendo as coisas pensando nos outros, pensando em agradar os outros, mas pensando em você. Quem é você como ser humano, entendeu? Quem é você? Qual é o teu papel? Quem é você de verdade? Eu acho que você se questionar sobre isso te faz procurar ser inteligente. Porque aí você fica, tá, mas quem eu realmente sou? Será que esse viés político eu realmente acredito? Ou me imposto? Essa linha da religião, eu realmente acredito? Ou me foi ensinado assim? E aí você abre um leque de possibilidades. Gente, o céu é o limite, entendeu? Vão atrás da informação. Não ter medo do que você pode se tornar, porque a gente tem medo do que pode se tornar também. Vai atrás da informação, procura saber quem que você é. Não fica muito fechado numa bolha só. Abra sua mente para as coisas. Eu gosto muito de uma poetisa, o nome dela é Cecília Meirelles. Ela tem uns livros infantis também, mas ela foi, assim, uma inspiração para mim. E aí eu pesquisei muito sobre a vida dela. E a Cecília Meirelles, ela viajava muito pelo mundo. E ela chegou a uma conclusão de que Deus é um só. Que nós somos um com Deus. Ou seja, ela passou por tantos lugares, ela viu tantas religiões, ela ouviu e aprendeu tanto sobre o mundo, e ela chegou a esse raciocínio, que nós somos um com Deus. Nós somos um só. Então, assim, por que você vai querer desejar o mal para outra pessoa se você é um com essa pessoa, querendo ou não, sabe? É claro, né, que a gente tem que pensar assim de uma forma mais positiva, né? Mas vocês entendem? Eu acho que tá na Bíblia também, né? Sobre isso, que Deus, ele é um só, e enfim. Mas o que a Cecília acreditava e o que me encantou muito foi isso também, de que nós somos um com Deus. É como se a gente fosse o corpo de Deus, entende? E vai saber se não é, né, gente? Vai saber se a nossa galáxia, o nosso universo não é só uma célula. Pode ser. A gente é o mundo inteiro. O nosso corpo é um mundo. Quanta coisa habita em nós. Até as bacterinhas, os vírus, tudo bem na gente. A gente pode ser. Ou a gente também pode ser o ruim do mundo, né? Vai saber. Mas enfim. Ai, gente, acho que esse vídeo é esse, porque acho que é isso esse vídeo. Porque senão eu começo a falar muito. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha. E se vocês entenderam, ou se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês pensam igual, ou se vocês pensam diferente, deixa aqui embaixo nos comentários pra gente ter essa troca bacana. Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.